O pré-candidato Renan Santos te escuta aqui. Tudo bem, pré-candidato? Boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite. O senhor tem uma força muito grande nas redes sociais, né? Muitos seguidores e tem sido o seu principal canal de comunicação com o eleitor. E eu gostaria de saber como o senhor pretende chegar às pessoas que não usam muito esse canal, as pessoas mais velhas, que não têm redes sociais. Como o senhor tem pensado em trabalhar o seu nome, né, para torná-lo mais conhecido no Brasil todo, diante de uma eleição onde cada voto, ao que parece, será essencial? Perfeito, Larissa. Esse é o grande desafio. Eu sou presidente de um partido que foi fundado em novembro do ano passado. É um partido formado majoritariamente por jovens e pessoas que se uniram através das redes sociais para construir uma alternativa para o Brasil. Isso é o meu partido, isso é uma missão. O que nós pudemos fazer até agora? Eu convenci os mais jovens, ou seja, as pessoas que nos acompanham, a nos ouvir e a apoiar o projeto. E aí a pesquisa Atlas me coloca já com quase 24% entre o público de 16 a 24 anos, em alguns cenários com 11 a 14, no público de 25 a 35. Ou seja, é uma força muito grande. No recorte homens desse público de 16 a 24, eu estou em primeiro nas pesquisas. Então é um sintoma, isso está funcionando. Quem não me conhece? De fato, as pessoas mais velhas e uma parte importante do público feminino. O que eu já estou fazendo, que está começando a quebrar esse problema, é um trabalho extenuante de rodar o Brasil de carro e passar em todas as cidades que eu puder e em todas as rádios ser sabatinado igual eu estou fazendo aqui na CNN. Então, quando eu vou numa rádio no interior do Maranhão, no interior do Ceará, no interior de Santa Catarina, eu topo ouvir todas as perguntas, sou muito claro, sou muito aberto, sou muito honesto e apresento minhas propostas. É o que acontece. Naquela comunidade, pessoas mais velhas têm o primeiro contato comigo e aí elas vão me seguir nas redes sociais e a gente começa esse ciclo. Então, eu sou muito confiante em ser escrutinado e sabatinado pela imprensa e não importa se a imprensa é um veículo grande nacional como a CNN, como um veículo pequeno numa cidade do interior do Maranhão. Eu acho que respeitar esse papel da imprensa vai fazer com que eu seja conhecido pelos mais velhos e aí eu vou aos poucos quebrando essa barreira. A única coisa, Claro. a única coisa que me breca um pouco é eu não sou rico, não tenho o jatinho que os meus concorrentes têm, eu tenho que fazer isso de carro. Então eu furei pneu no Maranhão, é uma aventura meio que um rally, conhecer o interior do Brasil. E aí eu não tenho a mesma velocidade, eu poderia estar alcançando isso se eu tivesse dinheiro há 2 meses atrás, os números que eu bati na Atlas, né? Não sei se o senhor já fez essa contabilidade. Quantos estados já deu para visitar por essa logística? Uns 8, 9. Mas quando eu visito, visitar, por exemplo, Santa Catarina, o Flávio Bolsonaro vai visitar só Florianópolis. Eu rodei de Chapecó a Tubarão e foi só metade de Santa Catarina, eu fiz tudo de carro. Então, Maranhão fiz ele inteiro, né? O estado todo de carro, eu gasto uma semana inteira visitando o estado. A questão da Larissa e a sua resposta me chama atenção, ou me faz aqui colocar uma outra questão que eu queria ouvi-lo. Como o senhor disse, o Missão é o partido mais novo, mais jovem fundado do Brasil, embora o MBL tenha uma trajetória já de mais de uma década, né? O momento em que o MBL surgiu e se tornou nacionalmente conhecido foi ali no processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Tiveram um papel crucial, inclusive com articulação, na época, com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era quem tinha que assinar a abertura do processo, etc. A fundação do partido, ela era essencial para ter uma candidatura como a sua, ou queria entender o que são as semelhanças e diferenças da atuação do MBL com Missão. É claro que a questão ideológica, né, isso é igual, mas o que muda numa atuação de um movimento social, de redes sociais, como o senhor já explicou, e passa a ser no CNPJ partido? Tem uma série de outras questões, obrigações, deveres. E quais são os objetivos do Missão? É crescer igual os demais partidos, no sentido de poder ter acesso a fundo partidário, tempo de campanha na televisão, ter essa participação institucionalizada como os demais partidos? Yuri, eu vou responder usando o exemplo disso aqui que está na nossa mão no celular. O público da CNN é um público qualificado, tá? Então há muitos empresários que vão entender. A Apple, que é o exemplo que eu coloquei aqui, ela sempre trabalhou a ideia de fazer o software e o hardware. Então, elas fazem o sistema operacional do computador e dos celulares e o celular em si. E quando você coloca o sistema operacional junto com a máquina, o funcionamento é melhor, há uma elegância de design, tudo é melhor para a experiência do usuário. Do ponto de vista político, eu tenho que juntar as ideias. Então eu criei a segunda maior revista de política e cultura do Brasil, que é a Valete, um aplicativo, uma rede social própria para criar novas ideias. Nós criamos o Movimento Brasil Livre, onde a gente experimenta essas ideias através do ativismo, e o partido político Missão, em que nós institucionalizamos essa ação política.
Então, toda a experiência da pessoa que vive as nossas ideias, ela é uma experiência que faz sentido, ela é coerente. Ela participa da produção das ideias, das discussões, dos fóruns de debate, ela vai para a aplicação nisso no mundo real, fazendo ativismo. E eu acho que ser um político sem antes ter sido um ativista é como jogador de futebol que não participou da categoria de base. Você tem que aprender a protestar na sua cidade, pressionar um vereador no teu município. Se você não fez isso, você vai ser um político incompleto. Então, e ao mesmo tempo, você nunca vai ser apenas um ativista se você quiser mudar o Brasil. Você tem que entrar no jogo político, participar das eleições, vencer eleições, participar de debates. Então, agora nós temos condições de fazer isso. E havia uma demanda, tanto que a própria pesquisa Atlas demonstrou que o Partido Missão, com apenas 5 meses de vida, já era o 4º partido favorito dos brasileiros. Então, havia uma demanda reprimida por um projeto desses. Então, nós estamos entregando um projeto que é completo e, nesse sentido, o futuro para a gente será muito diferente do futuro da maior parte dos partidos brasileiros. Por que eu falo entre aspas? Porque eles não são partidos, são legendas. Se o Kassab vem aqui participar de um debate, uma discussão com você, Yuri, ele vai falar sobre como ele pode ou não apoiar o governo Lula, ou pode não apoiar o governo Tarcísio, ou seja, o Kassab não tem um partido. Ele tem uma legenda que ele troca favores com os outros. Nós temos um partido.